todos. Mas a sua vida hoje, que bom. Sempre serenando nosso coração, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do Mestre amado Jesus. Que essas palavras possam refletir a nossa alma, fazendo assim que a gente seja foco de luz a todos que chegam até nós. Cubra a nossa casa e os nossos assistidos, Senhor, com o teu manto de luz e de muito amor. Que nós possamos ter uma noite agradável e que possa trazer consolo aos nossos corações. Assim seja. O livro de hoje, gente, se vocês não tiverem me ouvido aí atrás, vocês dão uma louca, tá bom? O livro, a mensagem de hoje, tem o livro Caminho, Verdade e Vida. É de Chico. E ele toca num ponto muito interessante para que a gente possa olhar para dentro de nós. É o que ele nos convida. Ele fala aqui da perfeição íntima. Aí a gente já começa a observar que ele não está falando assim a perfeição da humanidade, a perfeição do planeta. Ele está falando da imperfeição ou da perfeição íntima, que é o que nós todos estamos em busca, né? De sermos pessoas melhores, de sermos pessoas mais iluminadas, mais preparadas, mais equilibradas. E esse tema vem no momento onde todo o planeta Terra anda numa conturbação incrível. As notícias sempre chegam extremamente dolorosas, de um desequilíbrio emocional e uma doença mental que nos preocupa muito, e isso tudo porque a gente vem se afastando, não de Deus, a gente vem se afastando da essência divina, porque ele diz aqui, nós temos muita facilidade em falar de capítulos da Bíblia. Nós temos muita facilidade de pregarmos o que Jesus colocou. Muitas vezes sabemos de cor aquele salmo, aquela posição, aquele livro dos Espíritos, mas até onde isso está nos tocando para nos alimentar na hora do desequilíbrio? Por que todas as vezes, com todo esse conhecimento religioso que a gente diz ter, não é o suficiente para que na hora do desespero a gente o solicite? A gente não pode esquecer que quando fomos criados, Deus nos criou com tudo que é certo e que nós sabemos que tudo o que é errado. Na criação divina, ele nos colocou, isso é certo e isso é errado. Isso quando nós éramos centelhas divinas, na criação nossa. Por isso a gente tem uma voz íntima, que quando a gente está fazendo alguma coisa errada, um íntimo acerta uma lâmpada e fala, ó. Só que a gente não atende. Agora, o que adianta a gente ser religioso, principalmente, né, passamos a semana da Páscoa, onde, minha pátria, meu Cristo, minha culpa, eu quero ser cristão, eu sou cristão. Ser cristão é tentar chegar o mais próximo de Cristo. E isso, quantas vezes a gente faz? Quando nós vimos a posição dos apóstolos, como é que Jesus recrutou os apóstolos? Alguém já estudou sobre isso? Pode levantar a mão. Não, né? Mas você estudou. A gente sabe que ele escolheu os 12 apóstolos e ele não fez assim, né? Vamos ver o currículo. Pegou o currículo. Esse é bom. Não, esse não. Ele foi nos mais humildes, nos mais pecadores, naqueles
ódio, que viviam pelo dinheiro, que viviam pela força. Quando ele recruta Pedro, Pedro estava no maior desespero. Ou ele roubava a carga lá das coisas dos peixes, ou ele ia ser morto. E ele então vai e recruta. Quando ele recruta o Mateus, era atrás de cobrança, ele era cobrador de imposto, ninguém gostava dele. Você vai pegar ele, Senhor? Eu não peguei você, que era pior do que ele? Nesse ponto que nós estamos falando, ele nos dá a chance de sermos escolhidos. Porque ele acredita que dentro de nós existe uma centelha divina de bom dentro da gente. E a gente pode se melhorar. E aí vamos fazendo aquele fortalecimento espiritual. Por isso que eu digo, nós, para termos amigos, a gente precisa ser seletivo. Se alguém fez alguma coisa que nós não gostamos, melhor deixar ele para lá. Só que a gente esquece de como assim Jesus colocou. Ele investiu. Ele falou, eu acredito em você. Eu acredito na sua transformação. Ele nunca disse, Pedro, você é um santo, por isso que eu quero você. Não. Ele foi de olhos abertos, mas ele sempre colocou, eu acredito que você possa ser melhor. Mas nós, qualquer situação que nos desagrade, mesmo falando que a gente é cristão, não exercemos o que Cristo faz. Para mim morreu, hein? Ó, não me liga mais, deleta no celular, não quero mais saber. Nessa pureza interior, o que nós estamos fazendo? Se fizessem isso, deletando a gente por causa dos nossos defeitos, teríamos grupos no WhatsApp? Ia ser um silêncio, não ia? Gente, vamos ser sinceros, ia ser um silêncio. É a mesma moeda, aquela que vai, aquela que volta, gente. Então ele coloca, não adianta ser religioso e não praticar aquilo que você aprende. Eu brinco nas aulas que eu falo para mim também. Tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende sobre Cristo, sobre os ensinamentos, sobre o Espiritismo, sobre a Bíblia, seja onde for, eu tenho necessidade de praticar pelo menos 10%. Porque senão é só casa caiada. Casa caiada é aquela bonita por dentro, por fora e por dentro, como diz o Evangelho, como bolorê. Qual dessa casa que nós queremos ser? Sabe por que a gente alerta tanto isso e o Evangelho alerta isso para nós? Para que a gente não passe vergonha. Como espíritas que declaramos, né? E a gente que está aqui na frente da tribuna, e fala, e fala, e fala. E a gente é humano, né? A gente está aqui no mundo material e tal. E aí eu vou estacionar meu carro ali no shopping, eu sei lá eu aonde, numa loja, e eu vejo alguém esperando para se estacionar, e eu estou um pouquinho mais rápida, e eu entro na vaga. A pessoa faz assim para mim, eu falo, bobeou, meu, bobeou. Aí a pessoa fala, nossa, acho que é essa mulher que faz palestra lá no Amor e Paz. Eu me pego dentro de uma loja sendo indelicada. Olha, traz o sapato, não sei o que. Você é lerdo, hein, para trazer o sapato? Eu já tinha subido 2 vezes. Eu dei uma olha assim. Eu estou falando da vergonha que a gente passa aqui. Mas eu vou falar de uma vergonha que a gente vai ficar pior quando a gente chegar no plano espiritual. Porque aqui ainda eu posso falar assim, ai, sabe, você me viu no shopping aquele dia, é que eu estava com tanta pressa que eu precisei estacionar rápido. Eu acho uma desculpa. Estava nervoso, estava com pressa, estava doente, estava não sei o quê, ia tirar a orelha torta. E no plano espiritual, o que eu vou falar?
Eu vou enganar o plano espiritual falando, olha, é muito boa. Eu preguei o Evangelho. Eu sabia tudo de cor. Olha a vergonha que a gente vai passar. E é capaz ainda a gente encontrar um ateu que fez muito mais do que nós, e a gente fala, ó, você nem tem religião, que ainda vai nos receber, vai dar uma marquinha morna pra gente na hora da fome. Como é que vai ficar? Vai ficar bonito? Não, né? Ele fala aqui de um outro ponto importante: a aparência exterior. Eu não sei vocês, né? Mas em casa tínhamos um hábito de quando ia dar festa, era o dia que ia o jardineiro, ia a faxineira, ia a doceira, não podia ter nada fora do lugar, e limpava e arrumava e punha flor na entrada, não sei o que, o tapete puxava. A aparência, nós gostamos de aparência. E aqui ele cita que antigamente a pessoa falava assim, lavou as mãos. Você lavou as mãos? Era muito importante lavar as mãos. Tinha muita peste, então o livro fala disso. E eles então tinham o hábito de fazer de manhã 3 vezes lavar as mãos. À tarde, 3 vezes lavar as mãos. E à noite, 3 vezes lavar as mãos. Então, se eu estivesse com a mão limpa, eu poderia sentar para comer, eu poderia me comunicar com as pessoas. Então, aparentemente, eu estaria puro. Tá. O que adianta a gente ir para um spa, fazer um banho de furô, de chocolate, de não sei o que, sair assim brilhando, cheirando, maravilhoso. A gente sai na hora do spa e faz assim, quanto foi? Deus me livre, vocês roubam aqui, hein? Acho que eu não venho mais nesse spa não, eu vou vir outra vez em outro. Aquela indelicadeza, aquela grosseria, está cheirando perfume, mas está exalando o veneno. Essa questão de nós queremos mostrar muitas vezes o que não somos. Pensa assim, gente, estamos em casa, tranquilo, todo mundo ali tranquilo, tal, toca o telefone, a gente atende, é uma amiga muito querida, importante. Oi, tudo bem? Posso falar? Claro, fala. A gente foi assim, ah, querida, não, sem problema, você não me incomoda, o que eu posso te ajudar? Aí o filho fala assim, mãe, então, velho, com certeza, mãe, pega seu telefone, meu docinho, né? Acaba de desligar. Você não viu que eu estou no telefone? Toda vez que eu estou no telefone, está no telefone, que droga, que isso aqui. Como é que fica? Aparentar uma paciência que a gente não tem. Aparentar uma educação que a gente não tem. Só que nós não conseguimos manter máscara muito tempo. Consegue, gente? E aonde ela cai com mais facilidade? No trabalho? Na sociedade? É em casa. Em casa a gente desmonta. A gente é aquela coisa gostosa que a gente dá, porque a gente sabe que ali a gente tem que ser aceito e não tem como pôr a gente para fora. Se tivesse comigo, né? Voltamos a falar da bendita aparência, mas dentro não temos. Ele fala aqui que nós temos a divisão entre o que é certo e o que eu gosto. Isso é muito sério, né? Porque eu sei das regras, mas eu não tenho elas dentro de mim ainda. Eu sou imperfeito. Eu olho e falo assim, eu não poderia desejar o mal para aquela pessoa que não é tão legal. Eu preciso orar por ela. Mas eu queria mais por ela. Há uma notícia na televisão onde não sei quem fez não sei o que para não sei quem. Jesus faria o quê? Ore por esse infeliz, porque um dia ele vai ter que colher o que ele plantou.
É lei. Mas a gente fica assim, como que ele fez isso? Não, tem que pegar cadeia perpétua. Pena que não tem pena de morte aqui. Mas eu não mataria ninguém. Eu sou cristã. Eu quero que alguém faça por mim. Só que a gente esquece que essa energia que está saindo de nós, porque ela habita, ela chega na pessoa, ela envolve aquela pessoa que já está no limbo. É a mesma coisa que a gente diz do verbo chutar cachorro morto. A pessoa já está lascada. A gente tem que olhar para que ela desperte, acorda. Quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa muito errada, para nós ou para o próximo, a atitude deveria ser desperta, que você tenha luz no seu caminho, para que aquela pessoa não piore, porque ela já está ruim. Mas o nosso íntimo ainda não tem essa essência. Mas o Evangelho nos diz que a gente pode vir a ter. Vou pegar um exemplo. Quando lá atrás falaram que tem que usar cinto de segurança, todo mundo lembra, acho que disso, só os mais jovens que acho que já pegaram depois. A gente usava cinto de segurança por quê? Pode responder. Não levar multa. Levar multa. Aí entrava no carro, não fui, tá? Via o guarda lá atrás, entrava no carro, não colocava. Via alguém, hoje, o que a gente faz? Entra e põe o cinto. É aí que nós estamos colocando. Nós não somos perfeitos. Nós somos extremamente imperfeitos ainda. Por isso que nós estamos nesse mundinho aqui ainda de dor e prova. Mas a gente pode ser aquilo que Jesus falou para Pedro: eu acredito em você. Eu acredito que você possa mudar. Mas nós precisamos deixar de dizer: ai, ainda somos humanos. Ai, a carne ainda é fraca. E eu falei para vocês, não é a carne que é fraca, é o espírito que é vagabundo. Ou não? Ai, mas foi Jesus. Só que tem dois. Gente, imagina assim. Lembra vocês com 10 anos atrás? 10 anos. Passou quanto assim? Demorou 10 anos para passar? Agora imagina 2026 anos atrás. É o tempo que o plano espiritual, que Deus está esperando para que a gente comece a aplicar um mandamento de Jesus: amar o próximo por ti mesmo. A gente não se ama e não ama o próximo. Agora, até quando? Vai negar 5 mil anos? E a gente ainda vai dizer: ai, a carne é fraca, ai, eu sei que não posso, mas eu gosto tanto. Vamos continuar infelizes, vamos continuar nos enganando. E aí que vem o convite do Evangelho à reforma íntima, que é uma das coisas mais difíceis e dolorosas de fazer. Porque a reforma íntima, ela é você com você. Você com você. Ai, eu já dominei o meu mau gênio. Eu não vou propagar. Eu preciso saber se eu dominei. E a hora que alguém me provocar, eu vou... Estou tentando. E vou engasgando e vou continuando e eu não falei nada. Venci essa etapa. E ficar feliz por ter vencido. Sem ter que falar assim: você viu que eu hoje não reagi? Você viu que eu fiz bonitinho? Esperando aplauso. Isso não é reforma íntima. Reforma íntima é abrir o baú interior. É abrir o baú interior. É fazer várias perguntas para nós mesmos. A primeira seria: quem eu sou? Quem que eu sou? Ah, eu sou a Ângela, mãe de fulano, casada com fulano. Não, quem eu sou? Eu preciso entender quem eu sou. A outra colocação: qual é o meu prato predileto? Gente, se eu perguntar rapidinho assim, prato predileto,
A gente fala assim, eu gosto de lasanha, mas também gosto de macarrão, de feijão, uma torta de banana. Qual é o prato que você queria comer agora? A gente não sabe. A gente não sabe. Qual é a cor predileta que eu tenho? Gente, eu gosto dos tons rosados. Tá? Aqui, o que me faz feliz? O que eu falo? O que eu tenho? Onde eu vou encontrar alguma coisa que me faça feliz? Eu me deparo muito, eu dou aula para pessoas de idade, e eu me deparo muito com as pessoas. Eu vim em busca de convivência e de um pouco de felicidade. O que é que te traz felicidade? O que é que te traz? O que te traz bem-estar? Qual lugar que você gosta e gostaria de estar agora? Nós não temos respostas. Nós vamos ter que pensar sobre nós para poder responder o nosso próprio questionário. Olha que triste isso, gente. E a gente ainda quer consertar o outro. Como que a gente vai consertar o outro se a gente nem sabe quem somos? A outra pergunta aqui que diz, o que me faz infeliz? Eu sou tão depressiva, eu sou tão melancólica. Por quê? Por quê? E a pessoa fala isso achando que é um privilégio. Eu sou meio depressiva. Eu tenho toque. Eu tenho aquele outro que é, como é que fala? Síndrome do pânico. Como se isso fosse legal. Eu sou agitada. Gente, eu sou agitada. Então se controla. Quem é agitado não tem paz? Ou tem? Então, se você detectou isso, vai atrás do remédio. Eu ia na casa das pessoas, gente, e eu sou virginiana, né, meia perfeccionista, e eu via um quadro todo. Aí eu sentava no sofá e ficava. Sou decoradora de profissão, então aquilo me ficava. Às vezes nem estava prestando atenção no que a pessoa falava, porque eu não tinha isso. Eu falava, posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Eu chegava, ia no banheiro, passava. O que eu ganhei com isso? O que eu ganhei com isso? Disso me agitar, me perturbar, me desequilibrar, a ponto de eu não aproveitar a visita que eu estava fazendo, e eu estava na casa do outro. Se o quarto estava virado para o meu do outro, aquela que passa assim, arruma um tapetinho. O que eu ganho com isso? Vamos ser feliz. Me diz uma amiga minha, vamos quebrar os pratos, para de segurar os pratos. Vamos ser felizes. Não vamos nos torturar. Nasci com o cabelo crespo. Mas eu queria isso. Aí vai nas escovas. Gente, a maior libertação foi quando eu parei de tingir o cabelo. Porque cada 7 dias era aquela... A raiz está crescendo, eu preciso ir trabalhar. Acabou. É isso que a gente precisa, assumir a nossa vida como ela vem. E ser feliz com ela como ela vem, para encontrar a paz interior. Isso que a gente está em busca. A outra colocação aqui, no sentido, eu sou uma pessoa agressiva? Não, eu não sou agressiva. O que é ser agressivo? É dar na cara do outro? Ou a pessoa chega assim do cabeleireiro, né, bonita, chique, ela veio toda assim, cabelo de saída. O que você fez no cabelo? Desmonta a pessoa. Sou agressiva? Não sei. Sou crítica? Preciso saber. Às vezes alguém fala assim, nossa, você não tem uma palavra de carinho para dar pra gente, de incentivo, e a gente já se defende. Eu sou sincera. Essa sinceridade, quando ela voltar para você, vai ser legal também? Você vai ter o mesmo teor? Essa sinceridade minha está contribuindo para que o outro fique bem? Ou eu poderia chegar em particular e falar para ele, escuta, dá um alerta nisso que não está muito legal, em vez de eu despejar um caminhão de melancia sobre ela? Precisamos refletir para que a gente encontre essa perfeição íntima que a gente tanto quer encontrar nas pessoas. Uma coisa que faço aqui no nosso convite à reforma íntima
Indague aos seus, se ainda tiver por perto, tio, avô, primo, como que eu era quando criança? Porque quando é criança a gente se solta, né? A gente não tem o problema da sociedade, nos julgar, a gente é o que é. Tanto é que a criança é extremamente sincera, né? Quando ela olha para uma pessoa gorda, ela fala, você é gordo, né? Ela não tem filho. Então, como eu era quando era criança? Eu era chata, eu era uma criança legal, eu era aquela que queria agradar a todo mundo, para que a gente entenda por que hoje a gente é tão carente. Porque às vezes a gente quer agradar tanto, porque quando era criança a gente era carente. Eu tive carinho suficiente, ou o que eu achava que era suficiente para mim ter esse buraco de ter que agradar todo mundo e desagradar a mim a toda hora. Mas se eu não me perguntar, se eu não me conhecer, eu vou desencarnar assim e vou adiar para a próxima encarnação as minhas conquistas, a minha reforma pessoal, o meu autoconhecimento, para na hora de chegar à prova, eu saber qual atitude eu vou tomar, qual é a proposta que eu fiz. Eu olhar para o espelho sem máscara e falar assim, tu é egoísta. Eu falo, não, eu não sou egoísta. Aí alguém fala assim, você gosta tudo do seu jeito, na sua hora, da sua olhar. Eu sou assim. Uma vez uma das alunas chegou para mim e falou assim, você é muito brava. Aí eu olhei, fiquei assim. Aí fui fazer uma pesquisa de campo lá em casa, né? Eu sou muito brava. Aí a turma falou assim, 5 filhos, né? Não, a senhora não é brava, mas você impõe a palavra de uma forma, coloca. Aí eu falei, então eu sou brava. Mas é difícil você aceitar isso e tentar transformar isso em um pouco de suavidade. Mas para isso a gente precisa se observar naquilo que chega aos nossos ouvidos. Porque eu sempre brinco que quem nos critica está vendo alguma coisa que eu não estou conseguindo ver. Ouve a crítica, analisa, tem fundo, vamos tentar trabalhar. Não tem fundo, descarta e segue o caminho. Mas eu preciso primeiro me conhecer para saber se aquilo tem um fundamento que precisa ser trabalhado. O convite, gente, é esse: a reforma interior e a busca da nossa perfeição íntima. Para quê? Para que a gente não tenha que encarnar tantas vezes. Eu fui considerado por vários médiuns, eu sou um espírito muito velho, já vi muitas encarnações, então eu veria que eu estou muitas encarnações. Vamos tentar encarnar menos, para que a gente possa ser um pouco mais leve em outras existências. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos trabalhar a reforma interior. Você comentou sobre como a gente lida com a vida, as críticas, né? E hoje me peguei pensando nisso, que todos nós vivemos um mundo muito ansioso, não de ansiedade como doença, mas de ansiedade como vida. Né? Quantos de nós aqui não pegamos o celular para responder várias mensagens no WhatsApp, nos preocupamos com o trabalho? E quantas vezes a gente tem 1, 2 horas do nosso dia disponível, a gente para e fala, preciso esperar, preciso estar comigo. Não é estar com Deus, não é estar em contato com a espiritualidade, benevolência, é comigo. Né? E é uma coisa que eu venho refletindo, engraçado, que surgiu no meio da minha tarde, me entregou totalmente funcionalista hoje. Acho que a primeira mudança, aquela que é a mais importante, é de nós, para esse atingir qualquer outro astral. Com certeza, você falou tudo. É mergulhar um pouco dentro de nós. O dia passa, o tempo passa e a gente não para se olhar. Tá? Pentear o cabelo, pôr uma roupa não quer dizer se cuidar. Não quer dizer se cuidar. Vamos mergulhar um pouquinho e vamos. Às vezes até a gente mergulha, chora um pouquinho e se analisa e acalma. Depois a gente continua. Mas a gente não tem 10 minutos para gente. A gente não tem 10 minutos. A gente fala assim para mim, tive que carregar o celular hoje 2 vezes. Eu fiz.
E ainda diz assim, eu sou muito ocupada. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade das palavras do Evangelho, que elas não sejam mais uma vez palavras jogadas ao vento. Nós possamos olhar para dentro de nós, nos cuidarmos, porque dentro de nós existe uma centelha divina do Criador, no qual nós temos a felicidade de ter a oportunidade reencarnatória e vamos responder por todos os nossos atos para nós e para o Pai. Unidos de pensamento positivo, vamos vibrar muita luz ao planeta Terra. Um planeta que está sendo sacudido, que está sendo revirado para que saia as impurezas. Primeiro nós temos que mergulhar profundamente na dor, infelizmente por escolha nossa, para depois começarmos a cavar o retorno ao equilíbrio, ao que Deus espera de nós como seres humanos. Muita luz aos dirigentes dos países, para que não venha a destruição em massa. Muitas luzes àqueles que estão desencarnando um extremo doloroso. Muita luz àqueles que têm a violência dentro de seus corações, para que eles possam, como disse o nosso companheiro, ter 10 minutos de reflexão sobre si mesmo. Vamos rodando a espiritualidade que reforce o nosso lado espiritual, que reforce a nossa vontade de sermos felizes, de proporcionar a felicidade àqueles que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida. Que as nossas casas de oração possam encontrar o consolo ao coração que chega lamentando de dor e aflição. Por os nossos trabalhadores da última hora, por nós, Senhor, que nós possamos entender o nosso próprio eu e sermos mais em paz. Obrigado, Senhor, nos dispense nessa paz. A todos, fiquem em paz.